Olá, catequizandos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é junto com os outros, mais uma vez eu digo, dos mais importantes para a nossa vida de fé. Por que eu digo isso? Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confissão, ou melhor, o sacramento da penitência ou da reconciliação, melhor dizendo. O sacramento da penitência, somado ao sacramento da Eucaristia, é o sacramento que nós mais recebemos com frequência durante a nossa vida de fé. Isso mesmo, os outros sacramentos nós recebemos uma vez apenas. Mas o da Eucaristia, quando nós participamos da missa, é um sacramento que nós recebemos, e também a confissão, a penitência, que nós recebemos da igreja, do sacerdote, todas as vezes que nós nos apresentamos arrependidos dos nossos pecados para fazermos a confissão. É o caso daqueles que vão fazer a primeira comunhão, é o caso daqueles que vão se casar, é o caso daqueles que vão fazer a crisma, que vão receber o sacramento do crisma, mas é o caso principalmente de todos nós que temos uma vida de fé. Então, catequizandos, como é de costume, vamos acompanhar esse vídeo que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje. O que é a confissão? Quando perdemos a luz da graça pelo pecado, só uma coisa pode ajudar: a confissão. Na confissão somos reconciliados com Deus através do ministério da Igreja. Mas por que não podemos consertar as coisas diretamente entre nós e Deus? Por que é que a reconciliação é mediada através da Igreja? Bem, Jesus disse aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. A reconciliação, portanto, é um mandato, um dever ordenado à Igreja por Cristo. E a Igreja exerce esse mandato até hoje através dos bispos, como sucessores dos apóstolos e através de seus colaboradores sacerdotais. Com o claro mandato de Jesus, o assunto pode realmente ser considerado resolvido, mas como com tudo o que Deus faz, há uma sabedoria por trás da forma que o sacramento da penitência foi estabelecido. Primeiro de tudo, Deus, como já vimos, permite e deseja que a humanidade participe na obra de sua salvação através da administração de sacramentos. Desta forma, o bispo, o padre, está agindo como um instrumento. Ele não age aqui por sua própria força, mas é Cristo quem age através dele. Em segundo lugar, os sacramentos fazem o que é espiritual ser visível, audível e tangível aos sentidos. Através dos sacramentos, podemos perceber, através de sinais sagrados, o que está sendo realizado de forma invisível em nossa alma. Deus criou os sacramentos e esses sinais sagrados precisamente porque respondem à nossa natureza humana, uma natureza que Ele mesmo criou. A confissão não é diferente dos outros sacramentos nesta área. Nós podemos realmente ouvir que nossos pecados realmente foram perdoados. Em terceiro lugar, a existência do cristão não é solitária, mas ele existe como um membro do corpo místico de Cristo. E se um membro está doente, todo o corpo sofre por conta disso. Assim, se, por exemplo, a Igreja é enviada a anunciar o amor de Deus para a humanidade e alguns de seus membros agem contra ela, então esse comportamento enfraquece toda a Igreja. Nossos pecados prejudicam a missão e a credibilidade da Igreja. E é por isso que é realmente bastante conveniente que o sacramento da reconciliação seja dado de tal forma que ele também mostre a reconciliação com a comunhão dos fiéis. Então, confissão como um mandato da Igreja faz sentido. No entanto, não só faz sentido como um sacramento que podemos receber com frequência. É também um dos principais auxiliares no nosso caminho para Deus. Pois, veja você, ela realiza 3 coisas. Primeiro, a confissão limpa. Assim como o banho regular é bom para o corpo,
também é para a alma. Porque a confissão limpa do pecado todos aqueles que estão arrependidos de seus pecados e que possuem um coração contrito. Segundo, confissão cura. O pecado causa muitas feridas e elas são curadas na confissão. Terceiro, confissão fortalece. Assim como um bom remédio não só cura, mas também restaura as nossas forças. Assim é com a confissão que cura e fortalece. Confissão, então, é um ótimo meio para santificar as nossas vidas. Por que a igreja então chama sacramento da penitência ou da reconciliação? O que acontece então quando eu participo do sacramento da penitência? No sacramento da penitência são perdoados todos os nossos pecados confessados, que nós lembramos e que nós acusamos diante do sacerdote. Ou seja, para que Deus possa perdoar e absolver-me dos meus pecados, é necessário que eu confesse os pecados. Nós temos uma coisa que é muito importante para as nossas confissões, que é fazermos um exame de consciência. Existem 3 quesitos para que eu possa perceber, para que você possa perceber se os pecados que você cometeu é grave ou é leve, ou, em outras palavras, é pecado mortal ou pecado venial. Por exemplo, a igreja nos fala de 3 situações, que são elas: matéria, grau de consciência e grau de liberdade. Como assim? Para mim perceber se eu cometi um pecado grave, um pecado mortal ou um pecado leve, eu devo entender da seguinte maneira: qual foi a matéria do meu pecado? Por exemplo, o roubo de uma bala é um pecado. O roubo de um banco é um pecado. Como saber, então, qual é o mais grave? O roubo de uma bala é um pecado menor, né? A matéria dele é menor. Pecado porque você roubou. Mas o roubo de um banco, a matéria é mais grave porque se trata de um grande roubo, né? Um grande mal feito. Torna-se, então, pela matéria, um pecado grave. Pois, o segundo quesito, o grau de consciência. Você tinha ou não tinha consciência do pecado que você estava cometendo? De repente você não tinha noção e consciência de que aquilo era um mal, de que aquilo era um pecado que ofendia a Deus, que ofendia a igreja, que ofendia o seu próximo, né? Ou de repente você tinha sim consciência de que aquilo era errado. E se você tinha consciência, isso também se torna um quesito para cometer um pecado grave. Se você não tinha consciência, você cometeu também um pecado, mas ele não é um pecado grave. Terceiro, o grau de liberdade. Como assim? No exame de consciência você pode se questionar: eu fui livre ou não fui livre ao cometer tal pecado? Eu lutei fraco apesar de tentar não cometer aquele pecado, ou eu simplesmente cometi aquele pecado porque eu quis, porque a vida é minha? Se você comete um pecado sabendo que é pecado e que ele tem uma matéria muito grave, você livremente opta ou aceita por cometer aquele ato, ou deseja inclusive cometer aquele ato porque você pensa que a vida é sua e que ninguém não tem nada a ver com isso, veja, você cometeu um pecado grave. Agora, se você não tinha muito consciência da gravidade daquele pecado, se ele é se o ato daquele pecado não foi muito grande, não foi muito forte, e se você lutou e às vezes cometeu o pecado por fraqueza, mesmo em sã consciência você não querendo cometer aquele pecado, embora você caia na tentação, esse se torna um pecado leve ou um pecado venial. Os pecados veniais são perdoados na Santa Missa. Quando no ato penitencial você pede perdão a Deus, claro, com sinceridade, né, com arrependimento, ali na Santa Missa os seus pecados veniais já são perdoados, exceto os pecados mortais. Estes devem ser sempre colocados na confissão diante do sacerdote.
É sempre importante também, meus queridos catequizandos, quando nós formos fazer a nossa confissão, seja a nossa primeira confissão da nossa vida ou todas as confissões que nós formos fazer, é sempre bom que nós façamos um exame de consciência. Por quê? Para reconhecer os pecados que nós cometemos. E aí, a partir disso, na hora de eu fazer a confissão, eu poder colocar aqueles pecados que me vêm à memória. Importante também, junto com o exame de consciência, é eu pedir a Deus a graça da contrição dos meus pecados. O que é isso? É pedir a Deus a graça do arrependimento do coração pelos pecados que eu cometi. Porque quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós perdemos a amizade com Deus, nós ofendemos a igreja, nós perdemos a nossa comunhão como membros do corpo de Cristo, nós ofendemos o nosso próximo porque nós cometemos um mal contra ele e nós ofendemos a nossa própria vida, a nossa própria alma, porque nós nos desligamos do amor e da graça de Deus. Os pecados graves ou mortais, ou pecados leves ou veniais, vão corroendo o nosso caminho de santidade da vida batismal. O que acontece no sacramento da penitência? É como se Jesus, no momento que nós estamos ali confessando os nossos pecados, com arrependimento, pedindo perdão a Ele, é como que Ele estivesse nos lavando com seu sangue que foi derramado na cruz. Ele nos purifica ali naquele momento. Ele cura as feridas que o pecado provocou em nós. Ele nos dá uma graça, que é uma força sobrenatural, uma força do Espírito Santo, pela graça da confissão, de nós sermos fortalecidos para que nós possamos voltar à nossa vida de fé, para que nós possamos voltar à nossa vida batismal, à nossa vida de santidade, de intimidade, de amor, de estar sempre juntos na presença de Deus. Nós, pela confissão, alcançamos de Jesus porque Ele nos concede, pelo sacramento da confissão, novamente, a amizade com Deus, a reconciliação com a Igreja e também a graça de podermos alcançar novamente o céu. Uma dica que eu, Fabrício, posso dar para vocês, que isso funciona muito comigo, embora não seja obrigatório, é uma dica. Quando você for fazer a sua confissão, você pode fazer, de acordo com a sua possibilidade, anotar os seus pecados, naqueles que vier a sua recordação, a sua memória na hora do seu exame de consciência. Anote num papelzinho, depois leve para a confissão e dali, depois que você participa da confissão, que você acusa aqueles pecados ali que você anotou, você queima aquele papel, joga fora, enfim, de modo que ninguém veja os seus pecados. Porque só é necessário que Deus tenha conhecimento dos teus pecados, porque Ele pode te dar a absolvição. No mais, você pode fazer da maneira que for mais confortável a você, da maneira que for mais fácil para você e que for mais proveitosa a sua confissão. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez, esta é uma catequese de suma importância, principalmente para aqueles que estão fazendo a primeira comunhão, porque ele serve como uma instrução para que você possa aprender sobre a confissão e para que você possa aprender como fazer bem a sua confissão. Deus abençoe e até o próximo vídeo.